Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos a gentileza de manterem seus aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. Neste momento, damos início à cerimônia de abertura do curso sobre Jurisdição Constitucional, a efetivação dos direitos humanos. Este evento é uma realização da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob a coordenação científica do desembargador federal Thompson Flores e coordenação científica adjunta do juiz federal Roger Halp Rios. Convidamos agora para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A excelentíssima senhora juíza Angélica Nussberger, conferencista. O excelentíssimo desembargador José Felipe Ledur, diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O excelentíssimo juiz federal Roger Halp Rios, coordenador científico adjunto do evento. E o excelentíssimo senhor professor doutor Ingo Wolfgang Sarlet, coordenador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores ministros, desembargadores federais e estaduais, dos juízes diretores do foro, dos juízes federais e estaduais, dos representantes do Ministério Público Federal e Estadual, dos advogados da União, dos defensores públicos, dos militares, das demais autoridades, dos professores e advogados, dos servidores e estagiários desta casa, senhoras e senhores. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Estimados colegas, juízes, representantes do Ministério Público, advogados, servidores, nossos convidados, é com grande prazer que realmente nós os recebemos aqui e que damos início a esse ciclo de conferências na parte dos direitos humanos e a justiça constitucional. Ontem mesmo eu li uma obra do historiador inglês recentemente falecido, Eric Hobsbawm, onde ele disse uma frase muito interessante, que há palavras que testemunham, cujo testemunho é bem mais eloquente que o próprio documento. Hoje, para nós, Constituição, direitos fundamentais, direitos humanos, cortes de justiça, são palavras que se incorporaram ao nosso cotidiano, são sinônimos de Estado de Direito. Até eu diria que é inconcebível hoje um país que não trate desses temas, inclusive nas suas leis maiores. E é com base nisso que nós vamos fazer esse ciclo de palestras aqui, e eu quero registrar a colaboração imprescindível que tem dado com a nossa escola o professor Ingo Sarlet, inclusive a nossa conferencista que veio, basicamente, inclusive, sugerido por Sua Excelência, que tem nos trazido uma colaboração inestimável, o professor Ledur, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Dr. Roger Halp Rios, que com o seu preparo, um juiz extremamente talentoso, tem colaborado conosco também e está, inclusive, dividindo a coordenação científica comigo deste evento. A nossa conferencista de hoje é professora catedrática na Universidade de Colônia, juíza representante da Alemanha no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, é uma pessoa altamente qualificada e estudiosa e que irá proferir a palestra trazendo
essa rica experiência da doutrina e da magistratura num tribunal europeu e a experiência de sua cátedra e seu conhecimento. De modo que, desde já, passo a palavra à nossa estimadíssima conferencista para seu pronunciamento. Thank you very much. I want to start by thanking the organizers for aos organizadores pelo convite a este seminário. É uma grande honra estar aqui em Porto Alegre com vocês. E acho que também é uma boa notícia para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos que os colegas brasileiros estão interessados naquilo que estamos fazendo e também na nossa jurisprudência. Deixe-me começar, talvez, dizendo a vocês e dando informações a respeito dar uma ideia, digamos assim, do que estamos fazendo e o tipo de casos que nós temos. Vamos ver nas últimas 4 semanas, naquilo que foi publicado ultimamente. Então, houve um julgamento que foi bastante polêmico em toda a Europa, que foi o caso de uma jovem muçulmana que estava utilizando a burca. Então, ela estava ocultando todo o seu rosto com a burca e foi dito que ela disse que vestir essa burca fazia parte da sua vida e liberdade de religião. E na França, isso foi proibido por lei. E caso a pessoa utilize uma burca, tem que pagar uma multa administrativa de até 120 euros. Então, este foi um caso, foi levado ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos há algumas semanas atrás. A sentença foi publicada e de 50-2 o tribunal determinou que essa lei francesa não é uma violação dos direitos humanos, que é aceitável proibir ocultar todo o rosto na França. E, basicamente, foi argumentado que o Estado tem um interesse legítimo de garantir o que se chama a convivência na sociedade, de modo que, para conviver na sociedade, é necessário mostrar o rosto, e esta é uma condição livre que é aceitável. É uma sentença bastante polêmica. Se vocês virem os jornais, foi visto que tem os prós e contras, e tem pessoas que estão muito a favor e outras são contrárias ao tribunal. Mas a decisão foi final. Uma outra sentença que foi publicada há algumas semanas é Yukos versus Rússia. É um caso bastante politizado, que envolve afeta o homem mais rico da Rússia, que tem uma empresa petrolífera, e essa empresa petrolífera ele perdeu em função de processos fiscais, e esses processos fiscais, a tribunal viu que havia sido infringido o direito a uma sentença à propriedade e um julgamento justo. Então, a sentença determinou uma maior remuneração que foi dada até então de 2 bilhões de euros, a maior na história. Então, nunca tinha havido uma indenização tão grande assim. Era apenas de 10 mil dólares, 20 mil dólares ou euros. Nunca chegou a um montante assim. E tem um terceiro caso, que é um caso de liberdade de religião e autonomia da igreja. Foi o caso de Fernández Martínez versus Espanha. Era um padre católico que queria se casar e sair da igreja católica, e então ele se casou no civil e teve 5 filhos, e ele foi novamente empregado por uma escola estadual com base num acordo do bispo como professor de religião católica numa escola da Espanha. E o problema é que ele apareceu numa conferência pública, esse ex-padre católico, contra o celibato, e isso foi publicado nos jornais locais. E depois desse evento,
o arcebispo chegou a um consenso e o Estado aceitou que a igreja não poderia mais empregar esse padre. Então, houve uma questão de o Estado e a autonomia da igreja e houve uma vitória de 9 a 8 votos de que a convenção não havia sido violada. Então, apenas alguns casos bastante recentes para que vocês tenham uma ideia dos problemas com os quais estamos lidando. Estes casos, todos são muito importantes para a Europa, mas eu acho que também são importantes universalmente falando. E, para mim, os motivos de não serem apenas importantes para a Europa é que esse tribunal tem a competência de estabelecer normas vinculantes. Então, é utilizado como um exemplo para outros tribunais. A Corte Interamericana de Direitos Humanos se refere a esse Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E também tem um argumento que tem uma influência importante na política internacional, porque ele decide casos, por exemplo, da guerra do Iraque, tivemos vários casos de tropas britânicas na guerra do Iraque. Então, questões, por exemplo, de extradição de terroristas ou pessoas que são presume que são terroristas e são levados para os Estados Unidos, e isso não era possível extraditá-las. Então, esses casos também têm uma influência na política internacional. E o terceiro motivo é que o tribunal frequentemente é confrontado com questões absolutamente novas e é forçado a ser o pioneiro e dar uma primeira resposta, e por isso vai para outros países, onde, por exemplo, tem uma questão polêmica também que surge, ou proteção de dados na internet. Então, esses casos nós temos tramitando e estamos para decidir. Então, esta é apenas uma introdução, e agora eu gostaria de dar 7 passos para explicar a vocês um pouco do papel e a missão e funcionamento da Corte Europeia de Direitos Humanos. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história e depois sobre os dados estatísticos para que vocês tenham uma ideia a respeito do escopo de trabalho e também a organização e o funcionamento da Corte, e também sobre as questões específicas da argumentação jurídica do tribunal, e depois gostaria de apresentar a crítica da Corte, porque nós somos violentamente atacados frequentemente, e também seria interessante aqui ter uma interação entre o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e os tribunais constitucionais, e finalmente, mas não menos importante, a interação com outros tribunais internacionais. Então, algumas palavras a respeito dos avanços históricos. Se nós olharmos outros continentes, veremos que o sistema de proteção de direitos humanos não está muito desenvolvido. Então, vamos pegar a Ásia. Tem apenas uma comissão que foi estabelecida lá e não tem muitas competências. E na África nós temos um tribunal, mas com muito poucos casos e ainda não é uma forma bastante significativa de ajudar a aplicar os direitos humanos. E no sistema árabe de direitos humanos ainda não está muito avançado também. E na América do Sul nós temos, sim, um sistema que está funcionando muito bem, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já está bastante desenvolvida e é comparável o que é a Corte Europeia de Direitos Humanos, o que era até a década de 1980, quando houve a reforma. E nós temos uma boa relação entre as duas cortes. Então, a nossa corte foi estabelecida em 1950, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, e foi estabelecida, na ocasião, com 2 objetivos. Nós temos que ver isso nessa perspectiva histórica. Inicialmente, a ideia era o que eu chamaria de nunca de novo, ou jamais ocorra isso de novo, como o Holocausto, por exemplo, evitar a repetição do que havia acontecido na Europa na primeira metade do século.
E o segundo objetivo do tribunal é ser visto como uma divisão ideológica da Europa entre o leste e o oeste, e a garantir as liberdades no sentido com relação ao Estado soviético e também ser uma oposição política aí. E nesse momento que o sistema era inovador, mas não era tão revolucionário assim como pode parecer agora. E era inovador porque, pela primeira vez, as pessoas poderiam se opor ao Estado, ao seu próprio Estado. Então, abandonaram o conceito de que sempre o Estado protege os seus nacionais, mas como foi visto na primeira metade do século XX, geralmente era o Estado que atacava os direitos humanos dos seus indivíduos. Nesse sentido, ele foi bastante inovador, mas era bastante também conservador, porque era um pequeno ponto de partida, já que no início não havia um tribunal estabelecido. Levou mais 10 anos para estabelecer um tribunal e só havia alguns países no início. Então, foi um pequeno início e por um longo tempo era chamado de Bela Adormecida, porque não estava estabelecido ainda e não era justo comparar sistemas em outras regiões do mundo com o que é agora o Tribunal Europeu, porque nós temos que ver que levou um bom tempo para chegar a isso. Somente na década de 60 que tivemos a primeira sentença. E eu diria que tem 3 pontos decisivos principais nesse tribunal. O primeiro foi no final da década de 1970, quando pela primeira vez o tribunal foi visto como um fator importante na Europa. Nessa época foram adotadas 2 sentenças que eram muito clássicas, importantes. Uma é Tyrer e outra é Marx. Tyrer tinha que ver sobre um jovem que foi condenado a ser... foi ordenado que se batia nas crianças para fins educativos, mas no final da década de 70 não era mais normal isso e era considerado um tratamento desumano. Então o tribunal disse que esse castigo de bater numa criança era um tratamento desumano. Isso foi muito importante porque mostrou que todas essas normas desenvolvidas existiam na década de 50, desenvolveram, e foi quando o tribunal foi criado e se chamou a convenção como um instrumento vivo e que se desenvolveu cada vez mais. E outro ponto decisivo nesse caso foi Smart versus Bélgica, era um caso de discriminação de crianças ou filhos nascidos fora do casamento. Uma mãe que tivesse filhos sem ser casada não era nem considerada parente desse filho. Na verdade, ela tinha que reconhecer o filho e essa filha tinha todos os direitos com relação ao pai. Então, havia uma forte discriminação. Então, o tribunal lidou com esses casos e houve uma grande controvérsia. Se um problema assim pode ser levado à convenção, porque pode ser considerado uma convenção como, por exemplo, a proteção dos direitos da família, como intrusão de fora, que você separa os pais e filhos, mas não para questões de direito de família. Quando você vê as opiniões discordantes dos juízes britânicos nessa época, vinham abordagens diferentes. E em Marx, o tribunal diz, sim, nós somos competentes de lidar com questões de direito doméstico, e isto realmente foi um ponto de partida quando o tribunal começou a desenvolver de uma forma bastante frutífera. Então, este foi o primeiro ponto de partida. O segundo ponto foi no início da década de 90, com a queda do muro, porque tinha a questão da Europa ocidental e o leste europeu, e depois, com a queda do muro, tudo se tornou uma coisa só. Então, agora nós temos 47 países europeus, todos os países europeus, com exceção da Bielorrússia e da Cidade do Vaticano. Então, são os 2 únicos estados europeus que não estão incluídos. Mas, fora isso, todos os demais países estão envolvidos. Mas houve uma grande mudança, como, por exemplo,
os países como Rússia e Ucrânia, eles tinham o comunismo e não tinham o Estado de Direito. Então, são estados que surgiram como novas democracias e com grandes problemas de direitos humanos. E também houve um desafio para o tribunal agir e ter as democracias antigas e as novas ao mesmo tempo. Então, novos problemas surgiram, por exemplo, com relação a condições de prisões, onde há uma superpopulação de prisioneiros nas cadeias, nas penitenciárias, não há condições higiênicas aceitáveis. E isso foi considerado um tratamento desumano, mas significava que nem todas as prisões estavam violando os direitos humanos. Então, realmente, houve uma grande quantidade de processos surgindo e também com relação à não execução de sentenças nacionais não vinculantes. No leste europeu não era conhecido, quando há uma sentença vinculante do tribunal, sempre era implementada completamente. E agora há estados onde as sentenças vinculantes não vale até o papel no qual estão escritas. E realmente isso era visto como uma violação de um julgamento justo. E havia centenas de casos com essa abordagem. E temos também casos como conflitos militares ativos, como o julgamento da guerra na Rússia, onde o tribunal se confrontou com problemas de desaparecimentos de pessoas e de ações militares contra refugiados, etc. Então, muita jurisprudência nesse caso também. O segundo ponto decisivo é em 1998, quando houve a reforma e o tribunal se transformou num tribunal de trabalho permanente, onde todos poderiam ter acesso à corte. Antes tinha que entrar no sistema interamericano, através de uma comissão, e depois de 1990, se podia ir diretamente ao tribunal e ter também recursos. Então, esse é o nosso status agora, mas nós passamos por uma longa etapa de desenvolvimento de 60 anos. Agora, em termos estatísticos, como eu disse, nós temos 47 países europeus, e é uma diferença com vocês aqui. No meu tribunal, falamos 42 idiomas diferentes. Então, oficialmente, falamos russo e francês, mas, logicamente, tem outros 42 idiomas. Eu acho que ninguém realmente sabe exatamente qual idioma está sendo falado, né, numa sessão. Nós temos 800 milhões de pessoas que podem, teoricamente, se dirigir ao tribunal. 800 milhões de pessoas. E quando eu comecei a trabalhar no tribunal, em 2011, nós tínhamos 160 mil casos tramitando. E eu ouvi falar que agora nós temos cerca de 90 mil casos, porque nós trabalhamos duro, mas não é verdade. Realmente, o tribunal reduziu o volume de casos, mas ainda tem 90 mil ações pendentes. E é uma grande quantidade de casos que o tribunal tem que ligar. Nós recebemos cerca de 80 mil casos novos por ano, mas cerca de 95% são queixas inadmissíveis e são julgadas por apenas um juiz. Nós temos sentenças importantes, como a questão da burca muçulmana, e sentenças importantes de câmaras. Nós temos cerca de 25 e 30 julgamentos de câmaras por ano e cerca para que vocês tenham uma ideia de que cerca de 700 pessoas trabalham no tribunal e inclui aí 250 advogados de excelente formação para trabalhar com esses casos. Então, o maior problema para a corte agora é como filtrar os casos importantes e como lidar com os casos que não são tão importantes, de uma forma mais rápida. Com relação à estrutura organizacional, bom, os juízes são eleitos por um mandato de 9 anos e diferentemente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos um juiz por país. Então, nós temos não apenas alguns juízes, mas todos os países têm o seu próprio juiz
entre aspas. E, logicamente, você tem que ter em mente que na Europa o Estado é um pouco diferente. O maior país é a Rússia, com 250 milhões de habitantes, e o menor Estado é, provavelmente, San Marino. E quando eu peço ao meu colega de San Marino, me diga quantas pessoas, quantos cidadãos realmente vocês têm lá em San Marino, ela disse, tu quer que eu dê os nomes de cada um? Não, eu acho que são 30 mil. A diferença entre os estados é enorme, mas nós temos um juiz para San Marino e um juiz para a Rússia. E esses 47 juízes são agrupados em 5 câmaras, e a ideia é que cada câmara pode trabalhar com a Europa como todo. Então, tem disparidade original, ou seja, isso não é bem visto ter apenas juízes do leste europeu numa câmara. Ou seja, nós sempre temos uma composição do norte, leste, oeste e leste, países grandes e pequenos, e inclui também sistemas continentais e interamericanos. Então, sempre há uma mistura em cada câmara. E a grande câmara, nós temos a presidente da câmara, e é baseado em lotes, mas os lotes não são escolhidos acidentalmente, mas sim em grupos regionais, sempre por isso que há um juiz de um grupo regional. O juiz nacional está sempre presente no caso contra o seu próprio estado ou país. Eu estou presente nos casos alemães, mas se eu puder entender direito, eu não sou representante da Alemanha aqui. Eu não posso ser representante. Eu sou apenas a juíza eleita em nome da Alemanha. Então, eu não posso representar as ideias políticas do meu país. O papel do juiz nacional é explicar, porque os sistemas jurídicos na Europa são tão diferentes. Então, a ideia é explicar as especificidades aos outros juízes para que esses outros juízes possam entender as questões específicas do sistema jurídico. É diferente na África, por exemplo, onde lá o Tribunal Africano de Direitos Humanos é sempre excluído. Então, nós fazemos parte do Conselho da Europa, que tem um comitê de ministros, e o comitê de ministros, então, teoricamente, é o ministro da Justiça de cada país, e eles seguem e acompanham cada caso. Agora, a Rússia tem que pagar 2 bilhões. Eles vão verificar quando vai ser paga essa indenização. Então é uma decisão da Câmara que pode ser levada ao grande comitê. Então, o comitê sempre vai verificar se vai ser executada essa sentença. Mas tem havido problemas com a execução de sentenças, porque eu vi que o Tribunal Interamericano também tem grandes problemas, e na Europa também. E um dos problemas mais bem conhecidos é uma sentença contra o Reino Unido com relação aos direito de voto dos prisioneiros, quando os prisioneiros não poderiam participar do processo eleitoral. Então, o tribunal definiu que isso era contra os direitos a eleição democrática. Então, a Grã-Bretanha argumenta com relação à soberania do parlamento e definiu que eles não tinham direito a votar. E esse problema foi levado já à Corte Europeia, e já está lá há 10 anos, e houve cerca de 20 votos a favor e 10 contra. Então, esse é um dos problemas de não cumprimento das sentenças. Mas, por sorte, esta é a exceção e não a regra. Então, agora seria interessante para vocês ver que os problemas que os tribunais superiores têm com relação à argumentação jurídica da Convenção e quais são as normas europeias a serem aplicadas. A Convenção Europeia de Direitos Humanos é um texto pequeno, basicamente de 40 artigos substanciais, e o restante são artigos organizacionais, e nós temos alguns protocolos, mas apenas alguns direitos na Convenção em si. E
como se vê isso frequentemente nesse tipo de texto, a redação é muito vaga. E a questão mais importante é como interpretá-la. E se vocês tiverem uma noção de o direito de respeitar a vida familiar, nós temos que perguntar, então, o que é uma família? Quem nós devemos proteger? E como nós dissemos antes, o tribunal é um instrumento vivo. Vocês não podem pegar o conceito de uma família da década de 50, quando uma família era, logicamente, um casal, homem e mulher, que tinha filhos. Atualmente, o tribunal aceita, por exemplo, parceiros homossexuais como uma família. Mas, mesmo assim, nós temos que limitar e ver o que não é uma família. E, basicamente, o tribunal aceita que, se eles estiverem vivendo como uma unidade familiar, deve haver o respeito por família. Mas, por exemplo, a relação biológica como tal, entre pais e filhos, não é suficiente para estabelecer uma vida em família. Então, o pai biológico que não vive junto com seu filho, geralmente não alega ser protegido pela lei. Mas, se for o caso, logicamente pode ser visto. Então, como nós, como tribunal, interpretamos agora a vida em família numa nova forma, dentro de um contexto vivo? Porque o problema não deve ser apenas o uso subjetivo, que diz assim, nós vemos a família não como sendo diferente, ou seja, nós somos advogados, nós temos que ter a nossa interpretação de alguma coisa. Então, as ferramentas mais importantes que o tribunal desenvolveu nesse contexto são os seguintes conceitos. Um, o que chamamos é a margem de avaliação, e o outro é o consenso europeu. Então, a margem de apreciação, ou avaliação, basicamente significa que vocês têm alguns direitos que são mais absolutos e outros onde vocês podem ter variações em diferentes estados. Então, por exemplo, a proibição de tortura, proibição de tratamento desumano, isso tem que ser a mesma coisa em todos os lugares, ou seja, não pode haver um padrão mais linear num estado do que outro. Mas com relação a direitos como liberdade de reunião, ou a vida privada, ou de direito à vida familiar, pode haver variações em diferentes estados. E é isso que se chama de margem de avaliação ou apreciação. Basicamente, o Tribunal Europeu diz que autoridades nacionais são aqueles que melhores entendem o ambiente onde ocorre o conflito para resolvê-lo. Então, esta é a margem que os estados têm, mas aí há o controle europeu, e esse controle europeu depende se é mais amplo ou mais estrito, vai depender de vários fatores. E um dos fatores é o que se chama consenso europeu. Significa que o tribunal olha o direito comparado. Então, nós temos problema completamente diferente como barriga de aluguel. Então, isso é permitido ter barriga de aluguel, e um outro tribunal olha outros sistemas jurídicos diferentes e compara se há um consenso europeu e se todos os legisladores chegam ao mesmo resultado. Bem, há uma tendência de haver um consenso europeu. E pode haver opiniões diferentes com relação à barriga de aluguel. Então, a margem de avaliação para os estados decidirem é muito mais ampla. Então, direito comparado é um fator. E um outro fator são tratados internacionais, especialmente tratados do Conselho da Europa, quando vocês veem que os estados estabelecem, por exemplo, a proteção de filhos nascidos fora do casamento. Então, novas normas já foram estabelecidas. Então, este é o segundo fator considerado. E o terceiro é o que se chama de soft law. Se há declarações, resoluções que mostram um desenvolvimento específico, então vocês aceitam. Mas há um consenso europeu e a margem é menos ampla. Então, quando eu entrei nesta sala, há alguns minutos atrás, o que eu vi era o crucifixo aqui. E
nós tivemos um caso importante para mostrar a vocês a questão do que significa margem de avaliação. Eu quero explicar este caso. Nós não tínhamos um caso de crucifixo num prédio do tribunal, mas tínhamos o caso de um crucifixo numa escola na Itália. Era o caso Lauzi versus Itália. E aí, uma mãe, ela trouxe a seu filho a uma escola estadual e ela viu que tinha um crucifixo na sala. E ela disse, bom, isso é contra a sua liberdade de religião e ver que alguém pode estar influenciado pelo catolicismo todos os dias. Bom, e a Câmara disse, sim, realmente é uma violação da Convenção do direito da liberdade negativa de religião de não acreditar. Então, a Itália foi condenada em função dessa violação. E houve, logicamente, um debate com relação entre o Estado e a Igreja, que era muito diferente na Grã-Bretanha, onde a rainha é a maior autoridade da Igreja. Então, o Estado e a Igreja são organizados em cada país de acordo com um modelo diferente. Então, esse caso na Itália foi levado à grande Câmara, que por 14-3 virou o caso e disse, não é uma violação da liberdade negativa de religião em função da margem de apreciação, porque não há uma uniformidade nos Estados europeus com relação à relação Estado-Igreja. E o que é aceitável e o que não é aceitável. E, basicamente, eles argumentam que o crucifixo não é um símbolo agressivo, e sim passivo. Vocês podem até olhar, mas se quiserem, não olhem para ele. Então, todos os estados são livres para decidir como querem organizar a relação entre a Igreja e o Estado nesse contexto. Então, vocês podem ver aqui a margem de apreciação, como é utilizada pelo tribunal. E para também dar um outro exemplo dessa margem de avaliação, nós temos um caso interessante que é Baratian versus Armênia, com relação à objeção conscienciosa. Antigamente, quando havia militares ou possibilidade de objeção consciente, não era um problema da convenção. Todos os estados eram livres para seguir as suas normas e regulamentos. Mas nesse caso, Baratian versus Armênia, eu acho que foi em 2008, eles revisaram essa abordagem e disseram, vamos verificar o direito comparado e se houve uma alteração ou não. E viram que, bom, se vocês tiverem um exército, logicamente, mas na maioria dos países europeus, com exceção de 2, Turquia e Armênia, tem uma possibilidade de objeção consciente. Então, obviamente, com o passar do tempo, houve um consenso europeu desenvolvido e agora nós temos essa norma europeia, um consenso europeu, onde essa objeção é permitida. Então, a Armênia não recebeu uma margem de apreciação e agora tem uma lei de se colocar a objeção consciente. Então, se colocasse os militares na prisão, seria uma violação. Então, houve uma mudança na abordagem. E também um outro exemplo de problemas difíceis na Europa ou no mundo inteiro, com casos de aborto. E na Irlanda, o aborto é totalmente proibido, com exceção de morte ou doença da mãe ou do filho, mas por questões sociais sempre é proibido. Então, o tribunal disse, muito bem, se há um outro consenso europeu que permite o aborto, sim. Bom, mas tem alguns estados europeus onde o aborto é permitido até certo ponto. Então, o tribunal argumentou que há um novo consenso europeu para permiti-lo, mas não afirmou, apenas tirou a conclusão de que a margem de apreciação em casos de aborto, portanto, é pequena ou menor e os estados não são livres para fazerem o que querem. Mas disse que na Irlanda houve um referendo público, e isso está na Constituição, que dizia que a Irlanda tem uma razão fundamental, se não em função
do histórico cultural específico na Irlanda, e até mesmo a margem de apreciação ser pequena, ainda não é uma violação. Isso para mostrar a vocês um pouco como argumentar nessas questões morais complexas, não com base de percepções ou concepções, mas encontrar argumentos jurídicos para resolver essas questões de uma forma que sejam aceitáveis na Europa. Mas, como eu disse, há muita crítica contra o tribunal. Eu vou dar a vocês alguns títulos de artigos na imprensa britânica que são muito hostis com relação ao tribunal. Os juízes dos direitos humanos europeus estão destruindo a lei britânica. Vão para a guerra na lei europeia. Uma lei de direitos humanos é boa, mas os juízes intrometidos são ruins. Ou uma frente unida contra direitos humanos, e por aí vai. Apenas que vocês tenham uma ideia de que a mídia, às vezes, é muito hostil contra o tribunal. Então, quais são os argumentos básicos contra esse Tribunal Europeu de Direitos Humanos? Eu gostaria de destacar apenas 3 argumentos principais. O primeiro é o dilema contra-majoritário. Isso significa que as pessoas elegem os legisladores e a maioria e o parlamento é uma representação majoritária das pessoas. Então, é o Tribunal Internacional que vai dizer a esse parlamento eleito pelas pessoas: vocês têm o que se chama desse dilema contra-majoritário, porque a maioria está de um lado e uma pequena elite de juízes está do outro lado. Então, este é um dos principais argumentos contra essa jurisprudência. O segundo argumento é o que se chama de microgestão de política doméstica, digamos assim. As críticas dos tribunais é que ele não tem limites. Ele entra na jurisprudência nacional e analisa que há erros, e então os problemas de microgestão nesse Estado. E é isso que as pessoas não querem aceitar. E eu, pessoalmente, diria que é verdade que o tribunal foi, às vezes, longe demais, e, logicamente, houve agora uma movimentação política em função de conferências de reforma, e a palavra mágica agora é subsidiariedade, ou seja, o tribunal teve que voltar um pouco atrás e deixar mais margem de apreciação e não entrar em muitos detalhes nas legislações nacionais. E o terceiro motivo para a crítica é o potencial de dominar a política externa, porque o tribunal sempre amplia a sua jurisdição. No início era apenas Europa, e agora, como eu disse, eles decidem casos também no Iraque e no Afeganistão e outros lugares. Então, a questão é onde isso vai acabar. E este é o terceiro grande motivo de crítica, porque o tribunal tem que responder. Então, com relação agora ao meu sexto passo, que é a interação entre o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e os tribunais constitucionais, geralmente falamos sobre os diálogos de juízes. Então, nós procuramos, o máximo possível, ter uma comunicação com os juízes constitucionais para trocar ideias e entender o que eles querem, onde vêm problemas, onde eles nos criticam por irmos longe demais. Basicamente, as sentenças são vinculantes, tem um efeito vinculante nas sentenças dos tribunais. Então, não é uma questão de implementar ou não, é vinculante. E com relação à adoção contra outro Estado, um outro Estado tem o mesmo problema, não é vinculante. Ou seja, é apenas o que nós chamamos de orientação. Então, para dar um exemplo a vocês, na Alemanha é proibido
pela Constituição, ter greve dos funcionários públicos. Aqui eu sei que no Brasil está até na Constituição, é permitido. Na Alemanha é proibido. E agora tem uma série de sentenças contra a Turquia, condenando a Turquia por proibir o direito à greve dos funcionários públicos. Bom, a Alemanha não é obrigada por essas sentenças na Turquia, mas na Alemanha ainda tem uma grande discussão agora do que fazer e como implementar, porque a Alemanha sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser condenada também. Então, nós temos que nos antecipar e implementar, embora não seja vinculante neste momento. Então, o que é necessário na lei nacional é mudar a lei, a jurisprudência e também fazer reformas importantes, etc. E com relação ao nível da lei, não é um problema fundamental. O problema entre os tribunais constitucionais e o direito constitucional e o direito internacional surge no momento quando a Constituição e a Convenção se contradizem. Se houver um conflito onde vocês dizem, bom, o que é mais alto, a Constituição ou a Convenção? Porque do ponto de vista de direito constitucional, sempre vocês vão dizer a Constituição não pode abrir mão da sua identidade. Do ponto de vista de direito internacional, vocês têm que dizer, bom, qualquer lei nacional que exista, o direito internacional tem que ser implementado. Então, aqui realmente há um dilema. Isso apenas para dar um exemplo de como isso é lidado na Alemanha. Na Alemanha, o status hierárquico da Convenção é abaixo da Constituição e no mesmo nível dos direitos ou leis nacionais, mas as leis nacionais são sempre interpretadas pelo que se chama de favorável ao direito internacional, ou seja, tem que se tomar a convenção mais importante do que o direito internacional. Não é esse o problema. Se o tribunal desenvolver uma lei, o nosso Tribunal Constitucional vai dizer os tribunais nacionais não estão obrigados perante isso, mas sempre quando aplicarem uma lei nacional, tem que aplicá-la dentro do espírito do direito internacional. E, contanto que isso seja possível, logicamente, há uma ligação importante do Estado de Direito na Constituição alemã. Se o Tribunal Nacional aplicar uma lei nacional sem considerar as normas da Convenção, vai violar o princípio da Constituição alemã, o Estado de Direito. Bom, isto é bastante eficaz, não obstante, no caso de um conflito, eles terão a última palavra. Então, realmente, vai ser sempre uma briga eterna entre a última... Quem vai ter a última palavra? Ou se o tribunal alegar ter a palavra e a legislação. Bom, na verdade é que se alguém tiver uma última palavra, sempre vai ter a recíproca, e isso vai continuar para sempre. E sempre todos vão querer ter a última palavra. E então, qual é a função agora dessa jurisprudência internacional? Primeiro, eu gostaria de listar algumas funções importantes. Primeiro, em que alguns estados realmente está substituindo a jurisprudência nacional disfuncional. Na Europa, há alguns estados, não todos, mas alguns onde as pessoas não confiam nos seus próprios tribunais e apenas dizem que nós vamos apenas no nosso Tribunal Nacional para chegar a Estrasburgo. E aí é um grande problema, porque a partir desses estados nós recebemos milhares de casos e processos de vários países, e aí o tribunal tem que substituir a jurisprudência nacional disfuncional. A segunda função é corrigir os desenvolvimentos errôneos. Ou seja, se vocês adotarem uma lei e não virem de fora, então, o que o Tribunal Internacional faz? Ele vai dar
um input de fora e dizer, não, pare, você não está entendendo que está indo longe demais. E nós temos um caso importante na Alemanha que tem a ver com a detenção de segurança, onde eles aceitaram, após o final da sentença de prisão, que se a pessoa ainda fosse considerada como psicologicamente perigosa, que fosse cometer com 90% de probabilidade um novo crime, então ela poderia ser mantida em prisão de segurança após o final dessa sentença de prisão final. E aí, na Alemanha, houve alguns casos horríveis de crime contra crianças, e onde se aplicou essa lei. E aí o Tribunal Europeu veio de fora e disse, não, pare, vocês estão indo longe demais. E todo o sistema de detenção de segurança na Alemanha teve que ser alterado. Então, onde há um debate com relação a essa correção, então, ele sempre vai ter alguém de fora que vai dizer, pare, isso é muito útil. E a terceira função, por contrário, é confirmar, digamos, essas sentenças nacionais controversas. Um outro exemplo na Alemanha, é histórico, é o fuzilamento, onde a pessoa era condenada num direito penal. E aí, bom, na Alemanha Oriental Antiga não tinha essa lei, então vocês não podem julgá-los. Então, o consenso alemão disse sim, o tribunal alemão disse sim, vocês podem. Isso foi levado ao Tribunal Europeu, que também disse, não é uma violação, porque ficou claro também na Alemanha Oriental que não se poderia atirar em refugiados, que basicamente vocês não podem fazer regras contra esses princípios básicos. Então, a função era confirmativa. Então, ajudou a jurisprudência nacional de que as sentenças eram aceitas. E a última função que eu mencionaria, na função de relação pública, para criticar a situação de direitos humanos num Estado, pode ajudar muito, dizer muito bem, nós criticamos você, mas nós temos um tribunal neutro que vai ver aquilo que estamos fazendo. Então, nós temos um direito de criticar. Se vocês fecharem o seu próprio sistema, como se for uma caixa preta e não tiver controle de fora, eu acho que você não vai ter legitimidade para criticar outros. Então, em resumo, eu diria como se fosse uma marca registrada da Europa ter um tribunal assim. E o meu último ponto é a interação com outros tribunais internacionais, especialmente a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, há muita personalidade também, mas muitas citações da Corte Interamericana de Direitos Humanos e vice-versa. E eu gostaria de dar alguns exemplos onde a nossa tribunal cita a Corte Interamericana. Um exemplo onde a Corte Interamericana tem uma grande competência porque, especialmente, muitos casos e experiências em casos de desaparecimentos forçados. Houve muitos casos de desaparecimentos forçados onde a Corte Interamericana e a Corte Europeia puderam observar, e para a Corte Europeia isso era uma coisa nova, então eles recorreram à Corte Interamericana. Um outro exemplo, para citar a Corte Interamericana, é que vocês veem o que uma corte está fazendo. Opa, na Europa nós temos normas inferiores e geralmente eles se inspiram em seguir as mesmas normas, por exemplo, aqui da Corte Interamericana, onde tem o princípio do ne bis in idem, onde um mesmo crime foi cometido, então a Corte Europeia pode se referir à Corte Interamericana como exemplo. E também para o conceito que é considerado mais ou menos absoluto, como a proibição de tortura, ou seja, não pode haver normas diferentes na América do Sul e na Europa. Então, vocês vão ver agora o que está
sendo feito num sistema com relação ao outro. A Corte Europeia de Direitos Humanos foi inspirada pelo conceito de tortura psicológica desenvolvida pela Corte Interamericana, que incluiu essa tortura e isso foi integrado na jurisprudência do Tribunal Europeu. E, finalmente, tem casos onde os discordantes gostam de citar a Corte Interamericana para abrir a janela e mostrar como outras soluções podem ser encontradas. Então, em conclusão, eu tentei apresentar 7 passos para mostrar a função, o papel e missão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Então, eu gostaria de usar uma metáfora. Provavelmente vocês todos conhecem a história na Bíblia sobre a Torre de Babel. Realmente foi um grande plano das pessoas construir uma torre para chegar até o céu naquela época. E quando estavam construindo, o Deus confundiu os idiomas e eles não entendiam as pessoas mais porque não poderiam mais construir a torre. Então eu diria que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos é o oposto. Nós começamos com a história da Torre de Babel porque nós começamos com 42 idiomas diferentes e culturas diferentes que não se entendem entre si. Então, nós começamos agora a pegar esses idiomas e culturas e abordagens diferentes, reuni-las e fazer alguma coisa nova. E agora nós não construímos a torre, mas sim um tribunal. Então, a torre está construída e feita. Agora o que nós estamos fazendo é permanentemente processar o que está acontecendo, porque nunca vai chegar um ponto, não, acabou. Sempre vai ser contínuo esse trabalho. E agora, na Europa, nós estamos tentando seguir, apesar das nossas diferenças, para encontrar normas comuns. E é por isso que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, após 60 anos de existência, é chamado de a consciência da Europa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Da Escola da Magistratura, On do behalf nosso tribunal e do próprio tribunal, Court, cumprimento I a nossa estimadíssima conferencista. Ela nos deu um painel de como funciona e da própria história da Corte Europeia de Direitos Humanos, que já desde 1950 tem desenvolvido as suas atividades sob os escombros, vamos dizer, por assim dizer, da Europa no final da Segunda Guerra, e que tem nos inspirado bastante nas nossas decisões aqui nos tribunais brasileiros. Eu gostaria de passar a Vossa Excelência um exemplar da nossa revista, que estamos lançando hoje, inclusive, um exemplar especial relativo aos 25 anos dessa Corte e alberga, nesse exemplar, artigos e decisões de direito internacional e direito constitucional. E agradeço. Nós faremos um breve intervalo de 20 minutos. Agradeço todos os comparecedores desse evento, em especial o agradecimento ao nosso professor Ingo Sarlet, ao desembargador Ledur, nosso diretor da Escola Trabalhista. Vamos dissolver a mesa, então, e fazermos um intervalo de 20 minutos.